no capítulo de número 12. Eu quero fazer uma pequena base daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos que estão aqui e com aqueles que estão nos acompanhando pela internet, e aqueles que ainda vão nos acompanhar, porque esses vídeos vão ficar lá e nós podemos depois compartilhar, estão no Facebook da igreja, nós podemos compartilhar com outras pessoas, porque nós precisamos implantar o reino de Deus na terra. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto normal. E não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com as infiltrações de Platão, desses filósofos, nem com as teorias de Marx, de Gramsci e de tantos outros, como foram citados aqui pelo apóstolo Ricardo Wagner. Não vos conformeis com isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que renovação é essa? Essa metanoia, essa mudança de mentalidade, essa cirurgia mental que nós precisamos sofrer e termos um novo tempo, para que a gente possa ter um entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O movimento cristão conservador, ele nasce com uma missão, com uma visão e com um propósito. Nasce no coração de Deus, primeiramente. E ele nos impulsiona, junto com outras lideranças que abraçaram esse projeto e que deram, de alguma forma, uma notoriedade a nível nacional. Hoje o movimento cristão está capilarizado em todos os estados da federação, em todas as capitais, em vários municípios. Só para citar, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos em 72 municípios do Rio de Janeiro, estruturado através de lideranças cristãs e evangélicas. Claro que hoje os evangélicos eles têm sido mais protagonistas desse movimento, mas nós temos irmãos católicos que fazem parte, mas o certo é que os evangélicos têm tido essa iniciativa, têm sido despertados e têm assumido mais esse protagonismo e essa responsabilidade. E esse movimento ele teve o apoio do Roberto Jefferson, um deputado federal que é do Rio de Janeiro, que todos acho que conhecem. Ele tem todo um histórico no país, passou por um processo, uma metanoia, né? Ele se converteu. Eu tive a oportunidade de discipular ele. Hoje ele é um preso político porque ele tem se oposto, né, de uma forma bem forte, né, a todas essas questões que têm se levantado, principalmente no STF. O STF hoje ele é um órgão que tem sido tomado decisões que têm trazido uma insegurança jurídica na nossa nação. E eu não vou citar aqui profundamente isso, porque eu acredito que todos têm acompanhado o que tem acontecido no nosso país com relação à STF. Mas o movimento cristão ele nasce com essa visão de discipular, ajudar a discipular a nação.
e trazer uma visão, trazer um incentivo, despertar pessoas a ocuparem lugares de influência. Nós temos vários montes de influência. O apóstolo Ricardo Wagner citou aqui que nós precisamos ocupar esses montes de influência. E um dos montes de influência, que talvez seja todos são importantes, mas eu acho que pelo momento que nós estamos vivendo no país, é o monte da educação e o monte da política. E não é por acaso que nós ouvimos as teorias que foram citadas aqui, de que política e religião não se discute, não se misturam, são coisas antagônicas. Isso é a maior mentira de Satanás, exatamente para afastar os cristãos, os conservadores, as pessoas de bem, de uma área em que Satanás vem dominando, vem colocando os seus tentáculos, vem colocando a sua semente, né, nesse meio e vem transitando. Hoje nós temos aí os escândalos de corrupção no nosso país, que foram expostos aí através de CPIs, enfim. Mas nós precisamos mudar essa história. Precisamos que pessoas de bem, que pessoas comprometidas com os princípios, com valores, possam ocupar esses lugares e fazerem a diferença. E o movimento cristão, ele se propõe a isso. Ele tem uma missão que é treinar e aperfeiçoar pessoas a fluírem na sua vocação e no seu chamado, e assim contribuir para que elas possam cumprir com o seu destino. Todos nós temos um chamado, já foi explicitado aqui através daquilo que o apóstolo Ricardo Wagner nos passou, que é o serviço, a adoração em tudo aquilo que nós fizermos, nós adorarmos a Deus. Então, na política, e ele citou isso, na política nós precisamos adorar a Deus. De que forma? Fazendo as coisas justas, fazendo aquilo que está dentro dos princípios estabelecidos por Deus, que foram o que fizeram nações poderosas se tornarem o que são, mas que nós, de alguma forma, perdemos isso em algum momento. Nós precisamos, como movimento, e temos uma visão que é ser um movimento relevante em nossa sociedade, capaz de oferecer respostas às demandas dos indivíduos, fazendo com que esses também, de forma sinérgica, possam ajudar outros. Nós temos valores, né? Defendemos os valores dos princípios de Deus, da pátria, da família, da vida e da liberdade. São as principais bandeiras, né, que nós defendemos. Quando nós falamos da vida, a gente fala de ações que defendem a vida na sua plenitude, e aí nós vamos ter que se posicionar com relação ao aborto, onde nós somos contra, porque nós defendemos a vida desde a sua concepção até a sua morte natural. Quando a gente fala em liberdades, nós estamos falando não só na liberdade de culto, que é a liberdade de de cultuarmos, né, a Deus, de frequentarmos os nossos cultos, de ter a liberdade de pregar o Evangelho, né, como também a liberdade de ir e vir, a liberdade plena, né, a liberdade que está estabelecida para o ser humano. Nós também, dentro disso, eu não quero me deter muito nesses pontos, porque eu quero avançar e cumprir aqui com o meu horário.
Quando a gente fala na defesa da pátria, nós estamos falando de que a pátria é o lugar onde nós pisamos, é um lugar palpável, né? Onde estão as instituições e a defesa que nós fizemos da pátria, que é estabelecida a partir desses princípios judaico-cristãos, né, que estão aqui. Nós vamos ouvir o Mike Belais a partir de amanhã, né, pastor Rodrigo, e ele vai falar sobre os princípios do governo bíblico, a estrutura de governo civil na Bíblia, os 3 modelos de governo e seus efeitos, e o modelo da antiga República Hebraica, que já foi citado aqui como a base de um governo. Portanto, então, o pensamento do cristão conservador, do movimento, ele visa resgatar e defender esses valores que nós citamos. Sua criação e a sua origem têm como o fundamento os valores que foram estabelecidos por Deus. Busca afirmar a importância de um alinhamento e posicionamento de homens e mulheres de bem no resgate desses princípios, no meio de uma sociedade adormecida por ter se afastado dos valores eternos da palavra de Deus. O movimento cristão conservador, portanto, nasce com esse propósito de afirmar essa ideia e esses princípios. O projeto pretende realizar eventos por todo o Brasil, como esse que nós estamos fazendo aqui, através de seminários, palestras, cursos, encontros presenciais e online, lives, debates públicos, a fim de despertar as lideranças cristãs de todas as idades, principalmente os jovens, que são não só o futuro da nossa nação, mas eles são o presente, e hoje eles estão tão expostos dentro das universidades, por toda essa ideologização, ou seja, por todo esse sistema que se montou nas universidades, nas escolas, que tentam de alguma forma destruir esses princípios e esses valores que foram estabelecidos por Deus. O movimento visa agregar, posicionar e preparar essas lideranças que possam contribuir de maneira efetiva na afirmação dos valores cristãos, principalmente nas 7 esferas de influência da sociedade, que são, nós citamos na Jocum, os 7 montes de influência, né, que é a família, a religião, a educação, o governo, a economia e negócios, mídia e comunicação, artes e entretenimento. A política está dentro do governo, desse monte de influência. Cristãos de qualquer denominação estão convidados a vir juntar-se a nós no movimento cristão conservador, e juntos estaremos comprometidos na construção de um mundo melhor, sendo imitadores das obras de Cristo Jesus. O movimento cristão vem em resgate da sociedade, da família, hoje tão ameaçados por esse avalanche desse progressismo, desse socialismo, né? E a igreja e a família são essas instituições que têm sido atacadas, hoje não mais de forma velada, mas explícita, por todas as ações. E por que isso? Porque a igreja e a família, elas são essa barreira de contenção desse progressismo. Ou seja, a família e a igreja, ela é um impedimento para o avanço desse sistema. Enquanto a igreja estiver posicionada, enquanto nós tivermos famílias estruturadas, nós vamos ter uma resistência a essas ações. E não é
tão distante que a gente vê esse investimento poderoso da grande mídia, né, que é usada por esse sistema. E quando eu falo nesse sistema, eu falo nessa nova ordem mundial, que tem uma agenda, e eles querem chegar em algum lugar, criando um governo único, criando uma religião única, e nos levando para um lugar onde não é o lugar, de fato, que a igreja quer caminhar. E nós precisamos estar atentos a isso. O movimento não vai tomar essa forma, dessa ameaça desenfreada, né, que pretende fazer uma releitura desses valores que foram citados aqui. E o movimento não vai tomar essa forma, e sim estabelecer os marcos antigos e sólidos dos princípios eternos do reino de Deus. Há pessoas que vivem no mundo, há pessoas que fazem o mundo, há pessoas que seguem o fluxo, e há pessoas que geram o fluxo. Não vamos seguir o fluxo. Nós vamos edificar uma sociedade forte, livre, e o MCC, que é a abreviatura do movimento, está edificado em valores e princípios da palavra de Deus, que são valores invioláveis. E por isso que nós precisamos nos levantar, nós precisamos discipularmos pessoas para ocupar esses lugares de influência, despertar pessoas para isso. E como igreja, o apóstolo Ricardo falou aqui, nós por muito tempo nos empoderamos nas quatro paredes, dentro das igrejas, achando que o que acontecia lá fora no mundo não nos importava, não nos interessava. O que nós precisávamos é estar aqui empoderados, buscando o céu, lindo céu, para o céu eu vou. E enquanto nós fazíamos isso, o nosso inimigo plantava a sua semente do mal e tomava de assalto as universidades, as escolas, o judiciário, os parlamentos, o governo, e ia implantando o seu sistema. O que é isso? Há pouco tempo eu ministrando num encontro em Porto Alegre, a Marcha da Família, eu falei sobre os guardiões dos portões, né, que fala, Neemias fala sobre isso, que os guardiões eram aqueles que diziam o que entrava dentro da cidade e o que não entrava, o que era, né, o que hoje a gente pode dizer que é o que é falado na mídia, nas rádios, o que não é, o que pode, o que não pode, né? Então, esses guardiões, esses juízes, eles diziam o que podia entrar e o que não podia entrar na cidade. E nós precisamos ser esses guardiões. Só que nós estávamos na torre de vigília, apóstolo Ricardo. Nós estávamos no lugar certo. Nós estávamos na igreja, nós estávamos na torre de vigília, né? Porque aqui você vem, carrega a bateria, mas você tem que exercitar o teu sacerdócio lá fora. E aí o sacerdócio não é só o sacerdócio do pastor que ministra aqui, mas é o nosso sacerdócio no trabalho, na escola, na universidade, em todos os lugares. Nós estávamos no lugar certo, na torre de vigília, só que nós dormimos. E enquanto nós dormíamos, o inimigo
plantou a sua semente. E essa semente germinou, essa semente floresceu, essa semente deu frutos. E hoje nós temos que enfrentar tudo que nós estamos vendo aí fora. Porque, de alguma forma, nós não fizemos isso lá atrás, quando nós deveríamos ter impedido que essa semente primeiro fosse plantada. E se foi plantada, que ela não germinasse, que ela fosse cortada. E nós não fizemos isso. Hoje, estamos nos deparando com árvores frondosas do mal, que têm dado frutos. E os nossos filhos estão comendo desse fruto, estão sendo alimentados por esse fruto, estão sendo contaminados por esse fruto. E nós precisamos reverter esse quadro. Nós precisamos mudar essa história. E essa história, ela será mudada a partir de cada um de nós. Quando cada um assumir a sua responsabilidade. Quando cada um entender que ele deva ser pelo menos o guardião da sua casa, da sua família. Assuma o sacerdócio real. Seja reis e sacerdotes, que é para isso que Deus nos constituiu, de reis e sacerdotes. Que é aqueles que representam o reino dele na terra. E nós precisamos implantar o reino de Deus. O reino de Deus, ele de alguma forma, segundo a palavra, ele é tomado à força. Nós vamos ter que lutar, porque nesse espaço não tem vácuo, não existe lugar vazio. Se nós não estivermos ocupando esses lugares de influência que foram citados aqui, alguém vai ocupar. Se aquelas pessoas que não gostam de política, elas vão ser governadas por aqueles que gostam. E nem sempre aqueles que gostam são as pessoas que nós gostaríamos de tê-las como nosso representante. Porque às vezes elas estão fazendo totalmente contra aquilo que nós defendemos, contra os nossos princípios. E a igreja, ela tem um papel preponderante e decisivo nesse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos influenciar, ser sal da terra e luz do mundo. O sal, se ele estiver dentro do saleiro, de nada tem proveito. O sal, ele só cumpre o seu propósito quando ele está fora do saleiro. E assim somos nós. Aqui a igreja é o saleiro, cheio de sal, mas que fechado dentro do saleiro não vai produzir efeito nenhum. Mas quando nós saímos, nós temperamos esse mundo, né, que se diz que jaz no maligno, né? Precisamos ser luz. A luz, se estiver escondida embaixo da mesa, ela não vai clarear. Mas aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a luz chega, a verdade aparece. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vai libertar essa nação não são as políticas públicas do presidente Bolsonaro ou de quem quer que seja. O que vai libertar essa nação são os princípios que estão estabelecidos por Deus a partir do livro da lei. Porque aqui é a nossa Constituição. Daqui surgiram as constituições que fizeram das grandes nações, foram citadas aqui, dos Estados Unidos, das grandes nações. Elas saíram daqui. E aqueles países
que tiraram o livro da lei, eles se tornaram países utópicos. Se você olhar para os países que se dizem socialistas, você vai ver a miséria, o caos. Ah, você pode me dizer, não, mas a China é um país forte, poderoso. É um dos países onde o povo é mais escravo no mundo. Tanto que as nações usam a China para produzir tudo, porque lá eles trabalham como escravos, escravizados. Os membros do Partido Comunista são todos ricos, vivem com vidas de milionário. Mas o povo, a maioria do povo é um povo escravo, um povo miserável. Um dos maiores índices de suicídio está na China. Nós precisamos apresentar o cristianismo como única solução para o mundo, não apenas como princípio religioso, mas como verdade absoluta. De forma didática, expor conflitos antigos e atuais de uma sociedade adoecida por ter abandonado os princípios das Sagradas Escrituras e mostrar a necessidade de reconciliação pessoal com Deus através de Jesus Cristo. As verdades estão conosco. Nós temos a verdade. A utopia socialista, que chegou a ser citada aqui pelo apóstolo Ricardo Wagner, a utopia socialista, ela é uma mentira travestida de algo desenhado como maravilhoso. Mas assim, como essa ideologia é a mentira, ela chega, ganha espaço, e dizem que enquanto a mentira, a verdade caminha 1 quilômetro, a mentira dá volta ao mundo. Porém, aonde a verdade vai passando, ela vai destruindo toda a mentira. Isso é o socialismo, a utopia. Mas quando o cristianismo chega com as verdades e os princípios de Deus, ele vai destruindo todas essas utopias, porque ele vai trazendo os princípios e as famílias vão se firmando. E a gente tem um exemplo disso na Bíblia, que foi João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, e a pregação dele foi uma pregação onde ele convertia o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e as verdades começaram a ser estabelecidas. Os montes eram aplainados, os outeiros eram preenchidos, para que o Filho de Deus pudesse fazer aquilo que precisava ser feito. Então nós estamos vivendo um momento em que temos que mostrar como Deus muda as nações. E a aplicação desses princípios gera uma sociedade forte e livre. E eu quero aqui convocar a todos os cristãos conservadores para desenvolvermos uma cosmovisão bíblica que já foi introduzida aqui e que produza uma influência nas suas áreas profissionais, acadêmicas, familiares e religiosas. Os cristãos devem compreender que possuem um papel ativo no cumprimento do ID de Jesus e na implantação do reino. Que seja feito aqui na terra o que é feito no céu. E Deus espera isso,
de cada um de nós. Inclusive, Ele conta com isso. Ele conta com que os seus filhos maduros possam estabelecer o seu reino aqui. E o exemplo que nós temos é o que fez Neemias, que se apresentou para a reconstrução de Jerusalém. Talvez é uma das palavras que eu mais tenho pregado nos últimos meses. É o exemplo de Neemias como reconstrutor, como libertador de Jerusalém, com alguém que ouve o chamado e sente as cargas do coração de Deus, e a partir dali ele se coloca na brecha, nesse lugar espiritual chamado brecha, e ali ele começa uma grande obra que foi reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir as portas. E depois dessa reconstrução, ele restabelece o culto, redescobre o livro da lei, e aqueles que são estudiosos sabem que quando Neemias chama o sacerdote para ler o livro da lei, as pessoas começam a ouvir o livro da lei, ouvir os princípios, e elas começam a chorar, se arrepender dos seus maus caminhos, e Deus vem e cura a terra. Ali se restabelece o grande avivamento. Então, o avivamento, ele vem a partir de uma transformação, de uma transfusão, né, que precisa acontecer na nossa vida, na vida de cada um de nós. E que nós possamos ser esses instrumentos, esses Neemias de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. E aí, no Brasil não é diferente. Olha o poder judiciário, temos hoje presos políticos, por exemplo, por expressar opiniões. Nossas escolas e universidades contaminadas, estamos no meio de uma luta espiritual, de uma guerra, de uma batalha, né? Neemias se posicionou, foi para a linha de frente, se tornou protagonista e não coadjuvante. Assim como Arão e Ur foram em auxílio a Moisés, precisamos nos posicionar para que a terra não seja ferida. Seguir o exemplo de João Batista, que preencheu os vales e aplainou os montes. As famílias estão fragmentadas. Precisamos conectar as gerações e, mais que patrimônio, deixar um legado. Foi falado aqui, inclusive, sobre isso. E que esse legado é aquilo que a traça não come, o ladrão não rouba, porque é eterno. Precisamos relembrar a oração sacerdotal e criar uma unidade. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, esse é a grande comissão do movimento cristão. Nós temos feito isso. Nesse momento, nós também nos preocupamos em levantar pessoas para ocuparem esses lugares, preparar essas pessoas. Hoje nós temos no Brasil 64 pré-candidatos a deputados federais, temos alguns candidatos a Senado, governadores em alguns estados, temos 114 ou 115 pré-candidatos a deputados estaduais, que foram discipulados, que foram preparados para ocuparem esses lugares, né? Então, assim, nós estamos cumprindo o nosso chamado, cumprindo a nossa missão. E o movimento se propõe a fazer parcerias com instituições como o Instituto Transformers, aqui representado pelo pastor Rodrigo Tapia, porque essa visão do Instituto é a nossa visão e nós precisamos estar em unidade, porque ninguém faz nada sozinho.
mas eu creio que, junto com igrejas que têm se levantado com esse posicionamento, nós vamos mudar a história da nossa nação. A responsabilidade não é do presidente Bolsonaro. Ele tem a responsabilidade como presidente, mas nós, como igreja, temos a responsabilidade de discipular toda a nação brasileira. Eu quero, para finalizar, pedir para passar um videozinho, que é um convite para todos vocês, e deixar registrado no vídeo também esse convite, porque outras pessoas vão assistir. Nosso técnico está preparando ali, e nós já de antemão queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui, e que cada um que está aqui nessa tarde e nesses dias possam ser abençoados, possam ser incomodados por aquilo que ouviram e que possam ser usados por Deus. Estão preparando o vídeo ali. Nós aqui temos, inclusive, o pastor Carlos Cruz, que é o presidente da igreja. Ele é o nosso presidente do movimento cristão aqui na capital. Então, se alguém quiser participar do movimento, pode procurar o pastor Carlos. Nós temos o pastor Caleb, que é o presidente estadual, e como eu moro aqui, hoje estamos focados aqui nesse trabalho até outubro, porque também sou pré-candidato a deputado federal. Nós estamos à disposição daqueles que queiram participar, queiram conhecer o movimento, né, que nos procure. Está conseguindo aí, irmão? Travou? Ele é um videozinho convidando, um vídeo que a gente preparou, tem rodado nas redes sociais. Se não der, ele está recarregando. Bom, eu vou aproveitar então, antes de nós passar o vídeo, com permissão do pastor Rodrigo, eu quero fazer uma oração por todos vocês. Vamos pedir para os irmãos se colocarem em pé, já estão sentados há algum tempo, e nós vamos orar, colocando a vida de cada um que está aqui nas mãos de Deus. Agradecer o apóstolo Ricardo, que vai ter que retornar ao nosso torrão gaúcho. Leva um abraço lá para todos os amigos do Rio Grande do Sul. Nosso Deus e Pai que está no céu, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse dia e nesses dias, ouvindo algo que tem mexido, e eu creio que vai mexer com a nossa forma de pensar. O Senhor continua instrumentalizando, agora, logo mais, o pastor Rodrigo Tapia, amanhã, na segunda e na terça, o nosso pastor Mike Belais, que é americano, que vem nos ajudar e vem contribuir com a sua experiência de consultor de governos lá nos Estados Unidos, escritor, Senhor, e ele já tem chegado ao Rio de Janeiro, está ali no hotel descansando e deve estar aqui amanhã. Nós queremos te agradecer por cada uma das pessoas que se dispuseram a dar o seu tempo para ouvirem. Senhor, que essa palavra não volte vazia, mas que ela produza o efeito pela qual ela foi enviada. Instrumentaliza cada um dos teus filhos, que eles sejam um instrumento vivo nas tuas mãos, que eles possam te adorar em todos os lugares que eles forem colocados, em todos os lugares
em que eles ocuparem o espaço de influência. Senhor, nós te pedimos agora, abençoamos a cada um, Senhor, que eles possam ser instrumentalizados. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Está na tela, vamos então finalizar com esse convite aí. Somos